O sol poente banhava os vinhedos de Bento Gonçalves em tons de rubi e ouro, como se as uvas Merlot e Cabernet Sauvignon estivessem derramando seu néctar sobre as colinas ondulantes do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. A vinícola Almeida era um verdadeiro império enológico, com fileiras intermináveis de videiras centenárias estendendo-se por mais de 200 hectares, entremeadas por trilhas de cascalho branco e lagos artificiais que refletiam o céu crepuscular. A mansão principal, uma construção colonial do século XIX, reformada com toques modernos, erguia-se no topo de uma colina, com varandas amplas de onde se podia avistar o vale inteiro. Torres de observação, adegas subterrâneas e um restaurante premiado completavam o cenário, tornando o lugar um oásis de luxo para enoturistas e colecionadores de vinhos raros. Clara Oliveira dirigia seu Fiat Uno velho pela estrada sinuosa que levava à entrada principal, sentindo o ar fresco da Serra Gaúcha invadir o carro através da janela entreaberta. Aos 28 anos, com mãos calejadas por anos de plantões exaustivos em hospitais públicos de Porto Alegre, ela carregava um diploma de enfermagem especializado em pediatria neonatal e uma bolsa surrada contendo seu inseparável diário verde. O anúncio de emprego havia aparecido como um raio de esperança em um site de vagas. Babá para uma bebê de 10 meses em uma vinícola de elite, com salário 4 vezes maior que o seu atual, moradia inclusa e benefícios como acesso a vinhos premium, algo que ela, filha de agricultores humildes do interior, mal podia imaginar. Isso é o que você precisava, Clara, murmurou para si mesma, ajustando o rabo de cavalo simples enquanto estacionava. Uma chance de recomeçar, longe da loucura dos hospitais lotados. Ao descer do carro, o aroma terroso das videiras misturado ao cheiro distante de fermentação a envolveu. Ela ajeitou a blusa branca simples, comprada em uma liquidação, e caminhou até a porta imponente de madeira maciça, decorada com entalhes de cachos de uvas. Antes que pudesse bater, a porta se abriu, revelando uma mulher de cerca de 32 anos, com cabelos loiros perfeitamente ondulados caindo sobre os ombros, maquiagem impecável e um vestido tubinho preto que gritava sofisticação urbana. Seus olhos azuis, frios como o orvalho da manhã, a avaliaram de cima a baixo, como se estivesse inspecionando uma garrafa de vinho para defeitos. Clara Oliveira, disse a mulher, com um sorriso calculado que não chegava aos olhos. Sou Renata Costa, noiva do Sr. Vítor Almeida. Entre, por favor. Estamos ansiosos para conhecê-la. Clara assentiu entrando na sala de recepção ampla, onde o piso de mármore italiano reluzia sob lustres de cristal. As paredes eram adornadas com tapeçarias antigas, retratando colheitas de uva na Itália e França, e vitrines iluminadas exibiam garrafas de vinhos premiados da vinícola, rótulos como o Reserva Almeida 2015, vencedor de medalhas internacionais. O ar-condicionado mantinha uma temperatura perfeita, contrastando com o calor externo, e um leve som de música clássica flutuava de alto-falantes escondidos. Clara sentiu-se imediatamente deslocada, como uma uva comum em meio a uma safra elite. Obrigada por me receber. Estou animada com a oportunidade. Renata gesticulou para que ela se sentasse em um sofá de couro italiano, cruzando as pernas com elegância. O Sr. Almeida está em uma reunião com nossos enólogos sobre a próxima safra. Enquanto esperamos, vou explicar as regras da casa. Aqui, tudo segue um protocolo rigoroso. Afinal, somos uma vinícola de renome mundial, e a família Almeida valoriza a precisão em todos os aspectos. Renata conduziu Clara por um tour meticuloso pelos ambientes principais. A cozinha industrial, equipada com fornos a lenha e geladeiras de alta tecnologia. A adega subterrânea, onde barris de carvalho francês envelheciam vinhos que valiam fortunas, e os jardins,
meticulosamente podados, com fontes de pedra e bancos de ferro forjado. Enquanto andavam, Renata recitava regras como se lesse um contrato jurídico. Horários fixos para refeições, banhos e passeios. Nada de improvisos. A saúde de Lívia é nossa prioridade absoluta. Sua linguagem corporal exalava controle, cada gesto era estudado, cada sorriso medido para transmitir autoridade sem esforço. A pequena Lívia tem apenas 10 meses, continuou Renata, subindo as escadas de carvalho polido para o andar superior. Seu quarto fica na ala sul, com vista para os vinhedos. A rotina dela está detalhada nesta pasta. Ela entregou a Clara uma pasta vermelha elegante, com dezenas de folhas laminadas, incluindo gráficos de sono, alimentação e até exposição ao sol. Qualquer desvio dessa rotina deve ser reportado imediatamente a mim ou ao Sr. Almeida. Entendeu? Clara assentiu, folheando a pasta rapidamente. Como enfermeira experiente, ela notou a rigidez excessiva, horários de mamadas a cada 3 horas exatas, banhos com água a 37 tiros precisos e até uma lista de brinquedos aprovados. No fundo de sua mente, uma sensação estranha começava a se formar, como um vinho azedo em meio a uma degustação perfeita. Ela havia trabalhado em uma UTI pediátrica por 4 anos, lidando com bebês prematuros e casos críticos antes de decidir por uma mudança para algo mais calmo. Esse emprego prometia estabilidade, mas algo na frieza de Renata a inquietava. "Aqui está o quarto da bebê", anunciou Renata, abrindo uma porta dupla. O ambiente era um sonho de decoração infantil. Tons suaves de azul celeste e creme marfim nas paredes, um mobile de estrelas e luas girando lentamente ao som de uma melodia suave de Brahms, e um berço de mogno entalhado com motivos de videiras no centro. Brinquedos educativos de madeira importada estavam alinhados em prateleiras e uma poltrona de amamentação de veludo ocupava um canto ensolarado. Foi ali que Clara viu Lívia pela primeira vez. A bebê dormia serenamente, enrolada em um cobertor de cachemir branco, seus cabelos castanhos cacheados, emoldurando um rosto delicado como uma boneca de porcelana renascentista. Seus lábios rosados se moviam levemente no sono, como se sonhasse com algo doce. Clara sentiu uma conexão imediata, um aperto no peito que só quem trabalhava com crianças vulneráveis conhecia. "Ela é adorável", sussurrou, aproximando-se do berço com cuidado para não acordá-la. "Sim, todo mundo diz isso", respondeu Renata secamente, consultando o smartwatch no pulso. "As mamadeiras vêm prontas da nossa adega especial. Usamos uma fórmula orgânica exclusiva, misturada com essências naturais de uva para fortalecer o sistema imunológico dela. É uma receita desenvolvida pelo nosso pediatra. Não há necessidade de você interferir na preparação ou na composição. Jamais." "Entendi", disse Clara, mantendo a voz profissional. "Mas como enfermeira especializada em pediatria, gostaria de saber os ingredientes exatos para monitorar possíveis alergias ou reações. É padrão em cuidados neonatais." Renata a cortou com um olhar afiado. "É uma fórmula importada da Itália, aprovada pelo Dr. Silva. Ele cuida de Lívia desde o nascimento. Não há nada para discutir ou questionar. Se houver problemas, reporte imediatamente." Nesse momento, passos firmes ecoaram pelo corredor de mármore e a porta do quarto se abriu novamente. Um homem de estatura média, com ombros firmes e olhos castanhos penetrantes, entrou. Apesar das olheiras profundas e do terno cinza amarrotado, Victor Almeida irradiava a autoridade de alguém acostumado a comandar impérios. Seus cabelos pretos estavam levemente desgrenhados, como se tivesse passado a noite em claro, revisando relatórios de safra, e uma barba por fazer adicionava um ar de intensidade. "Senhor Almeida, esta é Clara Oliveira, a nova babá", apresentou Renata, com um tom que misturava deferência e posse.
O olhar de Victor percorreu Clara rapidamente, como se avaliasse uma nova variedade de uva para plantio. Prático, sem emoção desnecessária. Sua experiência em UTIs neonatais foi o diferencial entre as candidatas, disse ele, em um tom grave que não deixava espaço para réplicas. Espero que cuide de Lívia como se fosse sua própria filha. Esta vinícola é minha vida, mas ela é meu coração. Pode confiar em mim, senhor, respondeu Clara, sustentando o olhar dele com firmeza. Tenho formação em enfermagem pediátrica e experiência com casos delicados. Farei o possível para que Lívia esteja sempre bem. Sim, li seu currículo, interrompeu Victor acenando com a mão. Renata vai terminar de explicar as regras da casa. Tenho uma degustação com compradores japoneses em 15 minutos. Eles estão interessados no nosso Pinot Noir reserva. Antes de sair, Victor aproximou-se do berço e, por um breve instante, sua expressão endurecida suavizou-se ao contemplar a filha. Seus dedos ásperos, marcados por anos de trabalho nas videiras, apesar da posição de dono, acariciaram levemente a bochecha da bebê. Lívia mexeu-se no sono, emitindo um suspiro suave, e Victor sorriu. Um sorriso raro, genuíno, que Clara notou como um vislumbre do homem por trás do empresário. Então, ele retomou a postura rígida e deixou o quarto, seus passos ecoando como o tic-tac de um relógio implacável. A tarde transcorreu com Clara, absorvendo as instruções sobre a rotina de Lívia. Mamadas a cada 3 horas, banhos com produtos orgânicos importados, passeios diários pelos vinhedos para a exposição à natureza gaúcha. E até sessões de música clássica para estimular o desenvolvimento cognitivo. Renata explicava tudo com eficiência fria, como se Lívia fosse um projeto de vinho em maturação, não uma criança. No jantar, Clara foi conduzida a uma pequena sala anexa à cozinha principal, onde os funcionários faziam suas refeições. Um contraste humilde com a opulência da casa, mas ainda confortável, com mesas de madeira e pratos de churrasco gaúcho fresco. Ali, ela conheceu Pedro, o vinicultor de meia-idade, um homem robusto com mãos calejadas pela terra e um bigode grisalho que parecia saído de um filme sobre o Pampa. Ele cuidava meticulosamente das videiras, podando-as com a precisão de um cirurgião. Então você é a nova babá, comentou Pedro, servindo-se de uma porção generosa de arroz carreteiro. A sexta este ano. Bem-vinda ao paraíso das uvas, ou ao inferno das rotinas, dependendo do dia. Sexta? Clara ergueu as sobrancelhas, sentando-se com um prato de salada e carne grelhada. O aroma de chimarrão pairava no ar, misturado ao cheiro de pão fresco assado na cozinha. As outras não duraram muito, explicou Pedro, dando de ombros com um sorriso enigmático brincando nos lábios. Dona Renata tem padrões muito específicos. Uma delas deixou Lívia chorar por 2 minutos a mais. Outra esqueceu de registrar a temperatura do banho. Aqui tudo é medido como uma safra, qualidade acima de tudo. Clara assentiu, mastigando pensativamente. E o que houve com a mãe de Lívia? Ninguém menciona. O semblante de Pedro fechou-se como uma nuvem sobre o vale. Não falamos dela por aqui. Foi uma tragédia, queda de cavalo na trilha das colinas há 1 ano. O Sr. Victor ainda não superou. Ele era outro homem com Dona Beatriz ao lado. Agora é só trabalho e mais trabalho. Clara notou a hesitação em sua voz, como se houvesse mais a dizer. Mas Pedro mudou de assunto rapidamente, falando sobre a colheita iminente. Naquela noite, sozinha em seu quarto de empregada, um espaço surpreendentemente confortável com cama king, banheiro privativo e vista para os vinhedos iluminados por luzes solares. Clara abriu seu diário verde. Era um hábito desde a faculdade de enfermagem, registrar observações, pensamentos e anomalias. Como enfermeira, ela aprendera que detalhes aparentemente insignificantes podiam ser a chave para um diagnóstico salva-vidas. 15 de abril, primeira noite na Vinícola Almeida. 1.
Relógio do quarto da bebê atrasado em 10 minutos em relação aos da casa. Possível erro, mas estranho. 2. Renata insiste em controlar pessoalmente as mamadeiras, dizendo que é fórmula exclusiva com essências de uva. 3. Pedro mencionou que sou a 6ª babá este ano. Por que tanta rotatividade? 4. Odor sutil de ervas amargas nas mamadeiras, como pesticida diluído ou algo químico, verificar composição amanhã. 5. Todos evitam falar da mãe, Beatriz. Acidente de cavalo. Detalhes vagos. Ao fechar o diário, Clara não imaginava que aquelas anotações seriam o fio que desvendaria um emaranhado de segredos sombrios, ameaçando não só Lívia, mas toda a herança da vinícola. No dia seguinte, a névoa matinal ainda pairava sobre as videiras como um véu etéreo, quando Clara iniciou o banho matinal de Lívia. A bebê acordou com um chorinho suave, seus olhos castanhos grandes e curiosos piscando para a luz filtrada pelas cortinas de linho. Clara a ergueu com gentileza, sentindo o peso leve e o cheiro doce de bebê recém-acordado. Enquanto a imergia na banheira de porcelana com água termostatizada, notou algo estranho. Pequenas manchas avermelhadas no peito e nas perninhas da bebê, como urticária ou irritação cutânea. Não pareciam alarmantes à primeira vista, mas seu instinto profissional, afiado por anos lidando com reações alérgicas em neonatos, acendeu um alerta vermelho. Lívia tem alguma alergia diagnosticada? Perguntou Clara a Renata quando esta entrou no quarto para verificar o andamento do banho, seu tablet na mão como uma extensão do braço. Não, por quê? Respondeu Renata, o tom mais de acusação do que de preocupação, enquanto checava e-mails no dispositivo. Notei essas manchas rosadas. Podem não ser nada, mas em bebês é melhor investigar. Poderia ser reação ao sabão, ao tecido das roupas ou até à fórmula. Renata inclinou a cabeça, examinando Lívia com um olhar clínico, mas sem toque. Deve ser irritação pelo sabonete. Use menos da próxima vez. Se persistir, chamamos o Dr. Silva. Antes que Clara pudesse argumentar, Renata saiu, deixando um perfume caro de jasmim no ar. Clara secou Lívia com uma toalha macia, vestindo-a com um macacãozinho de algodão orgânico e observou a bebê brincar com um mordedor de silicone. Durante a mamada da manhã, Clara observou Lívia com atenção clínica. A bebê bebia avidamente, mas havia um desconforto sutil, um franzir de sobrancelhas, um choramingo baixo após alguns goles. O cheiro amargo na mamadeira persistia, agora misturado a algo terroso, como solo úmido após chuva. No jardim, levando Lívia para o sol matinal conforme a programação, Clara encontrou Pedro podando as videiras com tesouras afiadas. O sol filtrava pelas folhas verdes, criando padrões de luz e sombra no chão de terra fértil. Bom dia, Pedro. Seu trabalho com as videiras é impressionante. Parecem vivas. Obrigado, moça, respondeu ele, limpando o suor da testa com um lenço sujo. Seus olhos castanhos, enrugados pelos anos ao sol, fixaram-se em Lívia por um momento, uma expressão indecifrável cruzando seu rosto. Nostalgia? Culpa? Dona Renata gosta de tudo perfeito, especialmente para o casamento. São rosas e videiras floridas para os convidados. Quando será o casamento? Perguntou Clara, balançando Lívia no colo para acalmá-la. Em 2 meses, grande evento, centenas de convidados, enoturistas, empresários, até celebridades. Vai ser na adega principal, com degustação de vinhos exclusivos. Pedro parou, como se tivesse dito demais, e voltou a podar. Como está se adaptando à casa? Bem, mas... Clara hesitou, sentindo que podia confiar nele um pouco. Você trabalha aqui há muito tempo? 20 anos, viu o Sr. Vitor crescer, casar com Dona Beatriz e agora... Ele apontou para Lívia com o queixo, um gesto discreto. Vi tempos melhores. Você conheceu a mãe de Lívia? O rosto de Pedro tensionou-se.
Dona Beatriz era diferente. Vinha de família humilde, mas tinha um coração de ouro. Amava cavalgar pelas trilhas, colher uvas com as mãos. Sua voz baixou para um sussurro. Cuidado com o que pergunta por aqui, moça. As videiras têm espinhos e Dona Renata não gosta de curiosos. As paredes e as uvas têm ouvidos. À tarde, Lívia começou a apresentar febre leve, 37,2 kg. Clara mediu com o termômetro digital e comunicou a Renata que parecia mais irritada que preocupada, como se a doença fosse uma inconveniência em sua agenda lotada. Já falei com o Dr. Silva por telefone, informou Renata após uma ligação breve, sua unha vermelha batendo no tablet. Ele disse que é normal, provavelmente uma virose leve da serra. Continue monitorando a temperatura a cada hora. Mas algo no tom de Renata, uma pressa em dispensar o assunto, não convenceu Clara. Naquela noite, enquanto preparava Lívia para dormir, observou que as manchas haviam se espalhado para o pescoço e braços e a febre persistia em 37,8 graus. A bebê estava mais chorosa que o normal, seus olhinhos úmidos de desconforto. No silêncio do quarto, Clara pegou uma das mamadeiras já preparadas que Renata havia deixado na pequena geladeira embutida. Examinou o líquido contra a luz do abajur. Parecia normal, levemente opaco, mas o odor amargo persistia, agora com um toque de citros artificial, como limão sintético, misturado a algo metálico. "O que está fazendo?" A voz de Renata ecoou da porta, fazendo Clara quase derrubar a mamadeira. Renata estava parada ali, braços cruzados, o robe de seda preto contrastando com sua pele pálida, o olhar inquisidor como uma lâmina. "Apenas verificando a temperatura do leite", mentiu Clara, sentindo o coração acelerar, como em um plantão de emergência. "Lívia está com febre. Pensei que talvez o leite gelado pudesse piorar." "Siga o protocolo, Clara. Você foi contratada para executar, não para pensar ou inventar", disse Renata, aproximando-se e tomando a mamadeira das mãos dela com um movimento fluido. "Vou aquecer isto. Você cuida de colocá-la para dormir. E amanhã, nada de improvisos." Quando Renata saiu, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como o vento frio da Serra Gaúcha invadindo o quarto. Anos de experiência em enfermagem haviam lhe ensinado a confiar em seu instinto, e algo lhe dizia que havia muito mais naquela vinícola do que uvas e vinhos finos. Naquela noite, uma nova entrada foi adicionada ao Diário Verde. 16 de abril, segundo dia. Manchas rosadas e febre em Lívia. Doutor não examinou pessoalmente. Renata parece mais preocupada com o controle do que com a bebê. Odor nas mamadeiras persiste, ervas amargas. Lívia piorou após última mamada. Pedro parece saber mais do que conta. As coisas não estão certas nesta casa. Enquanto fechava o diário, Clara fez uma promessa silenciosa à pequena Lívia, que dormia inquieta no berço. Descobriria o que estava acontecendo, custasse o que custasse. A névoa da manhã ainda abraçava as videiras quando Clara acordou, sobressaltada de um sonho inquietante. Lívia chorando em meio a um labirinto de uvas envenenadas. Consultou o relógio de pulso. 5h30 da manhã. Ainda tinha meia hora antes do horário oficial para começar suas funções, mas a preocupação com a bebê a impedia de voltar a dormir. Vestiu-se rapidamente com o uniforme simples, calça jeans e blusa branca, e seguiu pelo corredor silencioso até o quarto de Lívia. A luz suave da aurora filtrava-se pelas cortinas de linho, projetando sombras dançantes nas paredes decoradas com murais de vinhedos pintados à mão. Lívia dormia, mas seu sono parecia intranquilo, o peito subindo e descendo de forma irregular, um gemido baixo escapando ocasionalmente. Ao aproximar-se do berço, Clara notou que as manchas rosadas haviam se espalhado para o pescoço e barriga da pequena. Com delicadeza, tocou a testa da bebê,
Estava quente, como uma uva madura ao sol. O termômetro digital confirmou 38,2 degrees. Pior do que na noite anterior. "O que está acontecendo com você, princesinha?" murmurou Clara, afagando os cachinhos castanhos. Decidida, ela foi até a pequena enfermaria anexa ao quarto, onde medicamentos básicos eram armazenados em um armário trancado com chave biométrica. Outra peculiaridade da casa. Usando o acesso que Renata havia concedido, administrou a dose de antitérmico prescrita pelo Dr. Silva e anotou o horário e a temperatura em uma folha separada, guardada em seu diário, não apenas no registro oficial que ficava à vista de Renata. Retornou ao quarto e sentou-se na poltrona de veludo ao lado do berço, observando Lívia com o olhar treinado de uma enfermeira. Algo em seu treinamento gritava que isso não era uma simples febre viral. Os sintomas não se encaixavam perfeitamente no padrão. As manchas irregulares, a febre intermitente, o desconforto pós-mamada. Quando Lívia finalmente despertou, parecia mais irritadiça que o habitual. Os olhinhos, normalmente brilhantes e curiosos como gotas de orvalho, estavam ligeiramente apáticos. E ela choramingou ao ser erguida. "Bom dia, Florzinha", disse Clara, sorrindo apesar da preocupação, erguendo-a nos braços. "Vamos melhorar esse rostinho tristonho com um banho gostoso." Durante o banho, examinou cuidadosamente cada centímetro da pele da bebê. As manchas rosadas agora formavam um padrão irregular nas costas, peito e pescoço, como se fossem reações a um irritante químico. "Isso não é irritação comum", pensou Clara, fotografando discretamente com seu celular para documentar a evolução dos sintomas, guardando as fotos em uma pasta protegida por senha. Na cozinha, encontrou Dona Maria, a governanta de 65 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e um rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho árduo. Ela preparava o café da manhã, pães de queijo quentes, chimarrão fumegante e frutas frescas colhidas do pomar da vinícola. "Madrugou hoje, menina?" perguntou Dona Maria, sorrindo ao ver Clara com Lívia no colo. "Estou preocupada com Lívia. A febre aumentou durante a noite." Clara sentou-se, oferecendo um mordedor para a bebê. Dona Maria aproximou-se, baixando a voz, como se as paredes pudessem ouvir. "Vi você cuidando dela ontem. Tem jeito com crianças, diferente das outras babás que passaram por aqui. Elas eram boas, mas não duravam." "O que houve com elas, Dona Maria?" perguntou Clara, tentando soar casual enquanto servia uma xícara de café. A governanta lançou um olhar cauteloso para a porta antes de responder. "Não duraram. Renata sempre encontrava falhas. Uma deixava Lívia chorar demais, outra era descuidada com a limpeza do quarto. E você, o que acha dela? De Renata, quero dizer." Clara hesitou, escolhendo as palavras. "Ela parece organizada, muito controladora." Dona Maria enxugou as mãos no avental florido. "Trabalho aqui há 25 anos. Vi esta vinícola crescer de um pequeno sítio para um império. Vi a casa feliz com Dona Beatriz e triste após sua partida. Só posso dizer que nada foi o mesmo depois que ela se foi." "Como era a relação dela com Victor?" "Eram almas gêmeas, minha filha. Um amor daqueles de novela gaúcha. Beatriz veio de uma família simples de Gramado, mas conquistou o coração dele com sua alegria. A morte dela destruiu o patrão. Por quase um ano, ele se afundou no trabalho, nas videiras, nos negócios. Mal olhava para Lívia, coitadinha. Então, apareceu Dona Renata, contratada como gerente de vendas para ajudar com as exportações. Em 6 meses, já era noiva dele. O som de saltos altos no piso de mármore interrompeu a conversa. Renata entrou na cozinha, impecável em um tailleur cinza perolado, cabelo preso em um coque severo, como uma executiva pronta para uma reunião de conselho. "Bom dia", disse ela, seu olhar percorrendo o ambiente como um scanner. "Lívia já acordou?" "Sim."
E a febre aumentou, informou Clara, mantendo a voz firme. Está em 38,2 degrees Celsius. Dei o antitérmico, conforme indicado. Já falei com o Dr. Silva, respondeu Renata, servindo-se de um café expresso da máquina italiana. Ele recomendou manter a medicação. Se piorar até amanhã, ele virá examiná-la. Com todo respeito, argumentou Clara, sentindo a frustração crescer. Acho que precisamos de uma avaliação imediata. As manchas estão se espalhando e, como enfermeira pediátrica, vejo padrões que... Acha? Interrompeu Renata, uma sobrancelha arqueada como uma lâmina. Não me lembro de ter pedido sua opinião médica, Clara. O Dr. Silva acompanha Lívia desde o nascimento. Você está aqui como babá, não como médica. Victor entrou na cozinha nesse momento, já vestido para o dia, camisa social branca e calça de linho, o cheiro de aftershave misturado ao aroma de café. Ao ver seu semblante preocupado, Clara tentou mais uma vez. Senhor Almeida, estou realmente preocupada com Lívia. Acho que deveríamos levar a um especialista ou fazer exames. O Dr. Silva já deu as orientações necessárias. Interveio Renata rapidamente. Victor, querido, você tem aquela videoconferência com os importadores europeus em 20 minutos. Victor pareceu hesitar, seu olhar dividido entre Clara e Renata. Como ela está realmente? Perguntou diretamente a Clara, ignorando a noiva por um momento. A febre aumentou e as manchas estão se espalhando. Não acho que seja uma simples virose. Pode ser algo na alimentação ou no ambiente. Algo no olhar de Victor mudou. Uma centelha de preocupação genuína, como um pai acordando de um torpor. Vou ligar pessoalmente para o Silva. Se ele achar necessário, cancelo a reunião. Victor, protestou Renata, sua voz subindo um tom. São os importadores que você vem negociando há meses. Não pode arriscar o negócio por uma febrezinha. É minha filha, Renata, rebateu Victor, o tom não admitindo contestação. Virou-se para Clara. Mostre-me essas manchas. No quarto de Lívia, Victor examinou a filha com olhar atento, erguendo o macacãozinho para ver as manchas. Seu rosto, normalmente controlado como um enólogo avaliando acidez, revelava agora uma preocupação crua. Você está certa. Isso não parece normal. Pegou o telefone e discou. Dr. Silva, é Victor Almeida. Preciso que venha imediatamente. Minha filha não está bem. Renata observava da porta, braços cruzados e expressão ilegível, como uma estátua de gelo. Quando Victor desligou, ela se aproximou com voz suave, quase melosa. Querido, se está tão preocupado, por que não a levamos diretamente ao hospital em Bento Gonçalves? Seria mais rápido. Não, foi categórico Victor. Lívia não sai desta vinícola sem necessidade absoluta. O Dr. Silva virá e decidirá o melhor a fazer. Clara notou algo estranho na insistência de Victor em manter a filha na propriedade. Não era apenas proteção paternal. Havia um medo subjacente, como se o mundo exterior fosse uma ameaça maior. O pediatra chegou 1 hora depois. Dr. Silva era um homem de 55 anos, cabelos grisalhos ralos e óculos de aro fino, com uma maleta preta que parecia saída de um filme antigo. Examinou Lívia com atenção profissional, fazendo perguntas detalhadas sobre alimentação, sono e medicação. Quanto tempo ela dorme à noite? Algum alimento novo introduzido? Exposição a pesticidas nos vinhedos? Parece uma reação alérgica, concluiu após o exame, ajustando os óculos. Não muito comum, mas nada alarmante. Vou receitar um antialérgico e um creme para as manchas. Alérgica a quê, doutor? Questionou Clara, anotando mentalmente. O médico deu de ombros, evitando o olhar dela. Difícil precisar. Pode ser algo no sabonete, no tecido das roupas, algum alimento novo na fórmula. Às vezes, alergias se manifestam sem causa aparente. Ela não teve contato com nada novo, argumentou Clara. A rotina tem sido rigorosamente a mesma desde que cheguei.
Vamos tratar os sintomas e observar, disse o doutor, prescrevendo os remédios e saindo rapidamente. Algo em seu comportamento incomodava Clara. Era como se ele estivesse recitando um script, sem curiosidade genuína pelos sintomas. Quando o doutor e Victor saíram do quarto, Clara ficou a sós com Lívia. A bebê estava mais calma após o medicamento, mas os olhinhos ainda revelavam desconforto. Vamos descobrir o que está acontecendo com você, anjinho, prometeu em voz baixa, beijando a testa da pequena. No almoço, enquanto Lívia dormia sob o efeito do remédio, Clara aproveitou para investigar mais sobre a rotina da casa. Na copa adjacente à cozinha, encontrou Dona Maria preparando a próxima mamadeira. Dona Maria, quem normalmente prepara as mamadeiras? A governanta pareceu desconfortável com a pergunta, olhando ao redor como se esperasse espiões. Renata insiste que sejam preparadas sob sua supervisão exclusiva. Diz que a fórmula é especial, importada, com essências de uva para a imunidade. O pó fica trancado no armário do escritório dela. Só ela tem a chave. Clara franziu o senho. Isso não parece estranho para você? Tanta segurança para uma simples fórmula infantil? Muita coisa mudou desde que ela chegou, Clara, sussurrou Dona Maria, aproximando-se. O Sr. Victor era um homem alegre, sabe? Mesmo após o acidente com Dona Beatriz, ele tinha momentos de luz quando estava com Lívia. Mas agora... A governanta balançou a cabeça, os olhos tristes. Renata controla tudo, as contas, as exportações, até os passeios do patrão. O que sabe sobre o acidente de Beatriz? Pouco. Dona Beatriz voltava de uma cavalgada sozinha nas trilhas das colinas. O cavalo empinou, ela caiu no penhasco. Encontraram o corpo 2 dias depois em um vale remoto. O Sr. Victor ficou arrasado. Não comia, não dormia. Foi quando Renata apareceu, contratada para ajudar com os negócios. E Lívia, com apenas 2 meses na época, chorava sem parar, sentindo a falta da mãe. Foram tempos difíceis. A conversa foi interrompida pelo som do interfone da cozinha. Era Renata. Clara, preciso que venha ao meu escritório agora. O escritório de Renata era um estudo em minimalismo moderno. Paredes brancas, mesa de vidro temperado, computador de última geração e nem um objeto pessoal à vista. Nada de fotos, nada de souvenirs, apenas pastas organizadas e uma vista panorâmica para os vinhedos. Sente-se, indicou Renata, apontando uma cadeira ergonômica em frente à mesa. Temos que conversar sobre seu comportamento. Seu comportamento? Repetiu Clara, sentando-se com postura ereta. Você está questionando as decisões médicas, interferindo na rotina estabelecida e, o que é pior, plantando dúvidas na mente de Victor sobre os cuidados com Lívia. Estou apenas fazendo meu trabalho, respondeu Clara, mantendo a calma treinada de enfermeira. Lívia apresenta sintomas preocupantes e, como profissional, o doutor já a diagnosticou como alergia leve. Interrompeu Renata, inclinando-se para a frente com olhos frios. Eu vou ser direta. Sua inexperiência está causando estresse desnecessário. Talvez este não seja o trabalho adequado para você. Está me demitindo porque estou preocupada com a saúde de Lívia? Estou lhe dando um aviso. O tom de Renata era gélido como o vinho branco da vinícola. Continue se intrometendo além de suas funções e não haverá lugar para você nesta casa. Está claro? Cristalino, disse Clara, sustentando o olhar. Posso fazer uma pergunta? Prossiga. Por que as mamadeiras são preparadas sob sua supervisão exclusiva? Como enfermeira, isso me parece... E esse é exatamente o tipo de questionamento que não lhe cabe, cortou Renata. A fórmula de Lívia é especial, prescrita pelo Dr. Silva para seu desenvolvimento ideal. Não há nada suspeito nisso. Não mencionei suspeita alguma, observou Clara, notando o lampejo de irritação no rosto de Renata. Você está dispensada. De volta ao quarto de Lívia, Clara encontrou a bebê acordada, mais animada após a medicação.
As manchas haviam diminuído ligeiramente, mas ainda eram visíveis. "Oi, princesinha. Sentiu minha falta?" disse Clara, erguendo a bebê nos braços. Lívia respondeu com um gorgolejo alegre, um sorriso banguelo que iluminou o rostinho. Foi quando Clara notou algo. O relógio do quarto, que ela havia percebido atrasado no primeiro dia, agora estava certo. Alguém havia ajustado. Seus olhos percorreram o quarto, buscando outras mudanças sutis. A geladeira pequena, onde as mamadeiras ficavam guardadas, estava trancada com um pequeno cadeado que não estava lá antes. Na mesa de troca, os produtos de higiene haviam sido reorganizados em ordem alfabética. Obsessivo. Alguém esteve aqui remexendo tudo, pensou Clara. Enquanto trocava a fralda de Lívia, ouviu passos no corredor. Pela fresta da porta, viu Pedro conversando em voz baixa com Renata. Algo na postura dos dois sugeria intimidade, não romântica, mas como cúmplices, em um segredo. Tudo preparado para mais tarde? Clara conseguiu ouvir Renata perguntar. "Sim, senhora, ninguém vai notar", respondeu Pedro, olhando nervosamente ao redor. Aquela noite, após colocar Lívia para dormir, a bebê agora mais tranquila, gorgolejando uma canção sem palavras, Clara voltou ao seu quarto e abriu o diário verde. A lista de observações estranhas crescia como uma videira descontrolada. 17 de abril, terceiro dia. Manchas e febre pioram após as mamadas. Relógio do quarto ajustado sem aviso. Renata controla pessoalmente o preparo das mamadeiras. Fórmula trancada em seu escritório. Dr. Silva parecia recitar um diagnóstico, não investigar os sintomas. Conversa suspeita entre Pedro e Renata. Geladeira agora trancada. Victor parece genuinamente preocupado com Lívia, mas assustado com algo. Medo de sair da vinícola? Clara fechou o diário, mordendo o lábio pensativamente. O comportamento de Renata era evidentemente controlador, mas havia um padrão emergindo que ela não conseguia ignorar. Os sintomas de Lívia coincidindo com as mamadas, o cheiro estranho, a rotatividade de babás. Tomando uma decisão, pegou o celular e ligou para uma antiga amiga da faculdade, Laura, uma analista química em um laboratório particular em Porto Alegre. "Alô, Laura, é Clara. Preciso de um favor urgente." "Sim, é sobre uma bebê. Acho que algo muito estranho está acontecendo aqui na vinícola e preciso da sua ajuda para analisar uma amostra." Ao desligar, Clara foi até a janela. A vinícola estava silenciosa. Apenas as luzes dos jardins iluminando as videiras como estrelas caídas. No andar de cima, a janela do escritório de Renata ainda estava acesa. "Seja o que for que você está fazendo", murmurou Clara, observando a sombra de Renata movendo-se pela janela iluminada. "Não vou permitir que machuque aquela criança." Um plano começava a se formar em sua mente, arriscado, talvez até insano, mas necessário. Se suas suspeitas estivessem corretas, Lívia estava em perigo, e o tempo estava se esgotando como uma safra ameaçada por geada. A madrugada ainda cobria o Vale dos Vinhedos quando Clara esgueirou-se pelo corredor silencioso, vestida com o uniforme escuro e calçando tênis macios que abafavam seus passos. O ar frio da serra infiltrava-se pelas janelas, carregado do aroma úmido de terra e folhas. Ela chegou ao quarto de Lívia. A bebê dormia profundamente, o antialérgico prescrito pelo Dr. Silva tendo o efeito colateral de um sono mais pesado. Com movimentos precisos e silenciosos, Clara aproximou-se da pequena geladeira trancada. Da bolsa, retirou 2 grampos de cabelo modificados. Uma habilidade adquirida nos tempos de faculdade, quando trabalhava como voluntária em comunidades rurais, onde portas precisavam ser abertas para atendimentos de emergência em barracos improvisados. "Vamos lá", sussurrou para si mesma, inserindo os grampos no pequeno cadeado. Após alguns segundos de manipulação delicada, ouviu o clique satisfatório. A geladeira estava aberta.
Dentro, 6 mamadeiras perfeitamente alinhadas, cada uma com etiqueta indicando horário e data, como garrafas de vinho rotuladas. Clara examinou cada uma cuidadosamente, sem tocar no conteúdo. O mesmo odor amargo de ervas estava presente, mas com intensidades diferentes. Nas mamadeiras marcadas para o final do dia, o cheiro era mais forte, como um pesticida diluído em algo cítrico. "O que você está colocando aqui, Renata?" murmurou, fotografando as mamadeiras com seu celular, capturando os detalhes das etiquetas e os pequenos arranhões próximos às tampas, quase imperceptíveis, como se tivessem sido abertas e fechadas novamente. Eram justamente as que tinham o odor mais pronunciado. A babá estava prestes a fechar a geladeira quando ouviu um ruído no corredor, um rangido sutil de piso de madeira. Rapidamente trancou o cadeado e voltou ao seu posto junto ao berço, pegando um livro infantil de contos gaúchos e fingindo revisar a leitura do dia seguinte. A porta se abriu silenciosamente. Renata entrou, vestindo um robe de seda preta e chinelos macios. Seu rosto livre de maquiagem parecia mais jovem, mas seus olhos mantinham a mesma frieza calculista, refletindo a luz fraca do abajur. "Ainda acordada?" perguntou Renata com falsa casualidade, aproximando-se do berço. "Lívia teve um episódio de febre há 1 hora", mentiu Clara com naturalidade, o coração batendo forte. "Acabou de voltar a dormir. Estou apenas garantindo que ela esteja bem antes de me recolher." Renata observou a bebê adormecida por um momento, então caminhou até a geladeira, verificando o cadeado com um puxão discreto. Satisfeita ao encontrá-lo trancado, dirigiu-se à porta. "Não fique acordada até muito tarde, Clara. Amanhã será um dia cheio. Victor estará fora em reuniões com fornecedores de barris e teremos uma sessão de fotos para a revista Vinhos do Sul." Fez uma pausa, como se medisse suas próximas palavras. "Lívia participará, claro. A família perfeita para as fotos de capa. Vai mostrar como somos unidos, mesmo com os desafios da vinícola." Quando Renata saiu, Clara soltou a respiração que não percebera estar segurando. Seu coração batia acelerado, não pelo medo de ser descoberta, mas pela convicção crescente de que suas suspeitas tinham fundamento. Voltando ao seu quarto, enviou as fotos para Laura com uma mensagem: "Preciso que analise uma amostra amanhã. É urgente." A resposta veio quase imediatamente. "Consegue trazer o material? Laboratório particular, sem registro?" "Arranjarei um jeito", respondeu Clara. Na manhã seguinte, Lívia acordou mais animada. As manchas haviam diminuído consideravelmente com o tratamento, embora ainda estivessem visíveis como sombras leves. Durante o banho, Clara cantarolava uma canção infantil gaúcha, tentando manter a aparência de normalidade, enquanto seu cérebro trabalhava em alta velocidade, planejando seu próximo movimento. "Bom dia", disse Victor, entrando no quarto já vestido para o trabalho. Terno cinza e gravata vinho, o emblema da vinícola no bolso. "Como ela está?" "Melhorando, senhor. O antialérgico parece estar funcionando", respondeu Clara, secando Lívia. Victor aproximou-se, inclinando-se para beijar a testa da filha. Por um momento, seu rosto habitualmente rígido suavizou-se, revelando o pai por trás do enólogo. "Você teve razão em insistir com o médico", admitiu, surpreendendo Clara. "Talvez eu esteja delegando demais os cuidados com Lívia. Os negócios da vinícola me consomem." "O senhor tem um império para administrar", ofereceu Clara, testando o terreno. "Mas uma filha para criar também." Victor suspirou, ajustando a gravata. "Beatriz nunca me perdoaria se eu falhasse com Lívia. Ela era tudo." Ele parou abruptamente, como se tivesse dito demais. Recompondo-se, reassumiu a postura formal. "Estarei em Gramado hoje. Reuniões importantes com fornecedores. Voltarei amanhã à noite." "Sim, senhor. Renata mencionou algo sobre uma sessão de fotos hoje." Victor franziu o senho. "Sessão de fotos?
Não estou sabendo. Nesse momento, Renata apareceu à porta, impecável, em um conjunto rosa claro que combinava com as flores dos jardins. Ah, querido, esqueci de mencionar. A revista Vinhos do Sul quer fazer uma prévia do nosso casamento. Apenas algumas fotos aqui na vinícola. Nada extravagante. Hoje não é um bom dia, Renata. Lívia ainda está se recuperando e... Por isso mesmo, interrompeu Renata com suavidade estudada, aproximando-se para ajustar a gravata de Victor. Mostraremos como somos uma família unida, mesmo nos momentos difíceis. O fotógrafo vem às 2. Você já estará em Gramado, mas podemos fazer suas fotos individuais quando voltar. Victor parecia desconfortável, mas não argumentou. Apenas certifique-se de que Lívia não seja exposta demais. Ainda está convalescendo. Claro, querido. Clara estará presente o tempo todo para garantir seu bem-estar. Após a saída de Victor, a expressão de Renata endureceu como vinho congelado. Prepare Lívia com o vestidinho florido que está no closet, cabelos com laço combinando, 2 horas impreterivelmente. Ela ainda está doente, protestou Clara. Talvez não seja o melhor momento para fotos. Não me importa sua opinião, cortou Renata. Apenas faça o que mandei. Quando ficou sozinha com Lívia, Clara tomou uma decisão radical. Com Victor fora e Renata ocupada com os preparativos para a sessão de fotos, poderia implementar seu plano. Durante a manhã, observou atentamente a rotina da casa. Renata passava a maior parte do tempo ao telefone, organizando detalhes do evento. Flores, iluminação, até uma degustação de vinhos para o fotógrafo. Pedro trabalhava nos jardins, preparando-os para as fotografias, podando rosas e arrumando caminhos. Dona Maria coordenava a limpeza intensiva da mansão, polindo pratas e aspirando tapetes. Na hora do almoço, enquanto Lívia dormia, Clara aproximou-se de Dona Maria na cozinha. Dona Maria, preciso de um favor. A governanta olhou ao redor antes de responder em voz baixa. O que foi, menina? Preciso sair por 1 hora no máximo. Pode ficar de olho em Lívia? Ela está dormindo após o remédio. Provavelmente não acordará. Dona Maria franziu a testa. Renata não permite que ninguém além de você cuide da menina. É uma emergência pessoal, por favor. Algo no laboratório. Preciso de uma análise urgente. Algo no olhar de Clara deve ter comunicado a urgência, pois a governanta assentiu relutantemente. 1 hora apenas. Se Renata perguntar, direi que você foi à farmácia buscar mais remédio para Lívia. Obrigada, Dona Maria. Você não sabe o quanto isso é importante. Minutos depois, Clara saía discretamente pelos fundos da propriedade, caminhando pela trilha das videiras para evitar as câmeras principais. Em sua bolsa, um pequeno recipiente hermeticamente fechado continha uma amostra do leite da mamadeira que seria servida a Lívia mais tarde, justamente uma das que tinham os misteriosos arranhões na tampa. O laboratório onde Laura trabalhava ficava a 20 minutos de carro em Bento Gonçalves, uma área comercial com prédios modernos. Não era grande, mas bem equipado para análises químicas e ambientais. Clara! Laura a recebeu com um abraço, alta, com cabelos cacheados pretos e óculos de armação grossa. Quanto tempo! Embora eu preferisse um reencontro em circunstâncias melhores. Clara entregou o frasco. Preciso saber exatamente o que tem aqui dentro. Além da fórmula infantil básica, tem algo com odor amargo de ervas, talvez misturado a citros. Laura ergueu o frasco contra a luz, examinando o líquido. Vou analisar agora. Vai demorar pelo menos 40 minutos. Quer esperar? Não posso. Tenho que voltar antes que percebam minha ausência. Ligue assim que tiver o resultado. Não importa a hora. É tão sério assim? Perguntou Laura, a expressão grave. Mais do que você imagina. Uma bebê pode estar em perigo. De volta à vinícola, Clara entrou pelos fundos, conforme combinado com Dona Maria. A governanta a esperava visivelmente aliviada.
Graças a Deus voltou. Lívia acordou há 10 minutos, mas consegui distraí-la com um brinquedo. Renata ainda está no escritório com o pessoal da revista. Obrigada, Dona Maria. Nunca esquecerei isso. Só me prometa que sabe o que está fazendo, menina. Prometo. No quarto de Lívia, a bebê brincava com um mobile musical, gorgolejando alegremente. Ao ver Clara, estendeu os bracinhos rechonchudos, sorrindo com seus poucos dentinhos. Oi, princesinha. Sentiu minha falta? Disse Clara, erguendo-a, sentindo um aperto no peito ao pensar que alguém poderia querer machucar aquele ser tão inocente. A hora da mamadeira da tarde se aproximava. Clara havia tomado uma decisão radical. Não daria a Lívia a mamadeira preparada por Renata. Ao invés disso, utilizaria uma lata de fórmula reserva que havia encontrado no armário da copa, ainda lacrada, para preparar uma mamadeira nova. O desafio seria fazer a troca sem levantar suspeitas. A geladeira estava trancada e Renata certamente verificaria. A oportunidade surgiu quando Renata entrou no quarto com o fotógrafo, um homem jovem de barba bem aparada, câmera profissional no ombro e assistente carregando luzes. Está pronta? Perguntou Renata, examinando Lívia criticamente. O vestido está amassado. Acabei de vesti-la, defendeu-se Clara. Bebês se mexem, é normal. Renata suspirou dramaticamente. Vamos começar mesmo assim. Primeiro, algumas fotos dela sozinha no berço, depois com você, segurando-a perto da janela com vista para as videiras. Enquanto o fotógrafo preparava o equipamento, ajustando tripés e testando flashes, Renata se aproximou da geladeira, destrancando-a para verificar as mamadeiras. Está na hora da mamada da tarde, comentou, retirando a mamadeira programada. Posso preparar para ela? Ofereceu Clara, estendendo a mão. Não é necessário, já está pronta, disse Renata, entregando a mamadeira ao fotógrafo. Pode incluí-la como prop em algumas fotos. Queremos transmitir domesticidade familiar, algo acolhedor como nossos vinhos. Enquanto Renata discutia ângulos com o fotógrafo, mais luz natural, capture o vale ao fundo, Clara percebeu sua chance. Pedindo licença para trocar Lívia, levou-a até o trocador, posicionado estrategicamente perto de sua bolsa, onde havia guardado a mamadeira que preparara secretamente. Com movimentos rápidos e discretos, enquanto fingia arrumar o laço do vestido, Clara fez a troca das mamadeiras. A original foi cuidadosamente escondida em sua bolsa, e a nova, indistinguível na aparência, foi colocada ao alcance do fotógrafo. A sessão durou quase 2 horas. Lívia começou a ficar irritada após a primeira hora, provavelmente com fome, choramingando e se contorcendo no colo. Acho que ela precisa comer, sugeriu Clara, tentando acalmá-la com uma canção baixa. Só mais algumas fotos, insistiu Renata. Precisamos da luz perfeita do entardecer sobre as videiras. Quando finalmente terminaram, Lívia chorava de fome. Clara sentou-se na poltrona de amamentação, oferecendo a mamadeira trocada. E bebê aceitou avidamente, sem notar diferença, sugando com voracidade. Renata observava atentamente, seus olhos nunca deixando a mamadeira, como se esperasse uma reação específica, um choramingo, uma careta. Ela parece gostar bastante, comentou Clara, tentando soar casual, o pulso acelerado. Sim, respondeu Renata distraidamente, consultando o relógio. Quanto tempo geralmente leva para ela terminar? Cerca de 15 minutos. Por quê? Por nada. Renata desviou o olhar, dirigindo-se ao fotógrafo. Acho que temos o suficiente por hoje. Envie-me as provas até amanhã. Quero as melhores para a capa. Após a saída do fotógrafo, Renata voltou ao quarto. Seus olhos percorreram Lívia, que agora estava sonolenta após a alimentação, aparentemente satisfeita e sem desconforto. Ela parece bem? Comentou com uma nota de surpresa na voz, quase inaudível. Sim, acho que está se recuperando, respondeu Clara, mantendo o tom neutro.
Vou ao meu escritório revisar alguns relatórios de exportação. Leve-a para um passeio nos vinhedos quando acordar. O ar fresco fará bem. E ajude Pedro com as podas se precisar. Quando Renata saiu, Clara soltou um suspiro de alívio. Sua aposta tinha sido alta, mas necessária. Se havia algo prejudicial na mamadeira original, Lívia estava agora protegida. Horas mais tarde, enquanto passeava com Lívia pelos vinhedos, o sol da tarde tingindo as uvas de roxo, Clara encontrou Pedro podando arbustos perto de uma fonte de pedra central. O som de água correndo misturava-se ao zumbido de abelhas ao redor das flores. Boa tarde, Pedro. O jardineiro sobressaltou-se ligeiramente ao vê-la. Boa tarde. Seus olhos fixaram-se em Lívia com uma expressão que Clara não conseguiu decifrar. Preocupação ou culpa? Lívia está melhor hoje? Que bom, respondeu ele automaticamente antes de acrescentar. Ela tomou a mamadeira da tarde? A pergunta aparentemente casual acendeu um alerta na mente de Clara. Por que o vinicultor estaria interessado nos horários de alimentação da bebê? Sim, há algumas horas. Por quê? Por nada. Ele desviou o olhar. Dona Renata comentou que ela andava sem apetite ultimamente. Hoje ela comeu bem, disse Clara, observando atentamente a reação dele. Nem parecia a mesma fórmula de sempre. Pedro parou abruptamente de podar, seus olhos encontrando os de Clara por um breve momento antes de desviar novamente. As crianças são imprevisíveis, murmurou, voltando ao trabalho com intensidade desnecessária, cortando folhas com mais força do que o necessário. Enquanto se afastava, Clara sentia certeza crescente de que Pedro sabia mais do que deixava transparecer. Seu celular vibrou no bolso. Era Laura. Não posso falar agora, sussurrou ao atender, afastando-se para uma área mais privada dos vinhedos, entre fileiras de uvas Cabernet. O que descobriu? Você precisa tirar essa criança daí. A voz de Laura era urgente. A amostra contém traços de um pesticida agrícola diluído, misturado ao leite em dosagem baixa, mas significativa. O uso repetido causaria sintomas progressivos, irritação cutânea, febre, desconforto digestivo, exatamente como os que você descreveu. O sangue de Clara gelou. Está dizendo que alguém está deliberadamente envenenando Lívia? Sim, não é acidente nem contaminação casual. A substância foi diluída e adicionada intencionalmente. Estamos falando de microdosagens calculadas, Clara. Alguém sabe exatamente o que está fazendo, talvez até usando pesticidas da própria vinícola. Vou procurar a polícia. Espere, interrompeu Laura. Você tem provas concretas contra alguém específico? Porque isso é grave. Precisa de evidências sólidas. Tenho a análise que você acabou de fazer, que prova apenas que há substância tóxica na mamadeira, não quem a colocou lá. E sem a cadeia de custódia adequada, o valor jurídico é questionável, precisa de mais. Clara refletiu, observando a mansão à distância, onde Renata gesticulava ao telefone no terraço. Vou conseguir mais provas. Pode me enviar o laudo? Já preparei um relatório preliminar. Estou enviando para seu e-mail agora. Clara, tenha cuidado. Quem faz isso com uma criança é capaz de qualquer coisa. Eu sei. Ela desligou, sentindo o peso da situação sobre seus ombros como uma safra pesada de uvas. De volta ao quarto, Clara colocou Lívia no berço para um cochilo. A bebê dormiu rapidamente, aparentemente sem os desconfortos dos dias anteriores. Sem a mamadeira adulterada, estava visivelmente melhor. Sentada ao lado do berço, Clara abriu seu e-mail no celular. O relatório de Laura era detalhado, identificando a substância como um pesticida comum usado em vinhedos, transformado em algo perigoso quando concentrado e ingerido regularmente. Os efeitos cumulativos incluíam irritação cutânea, febre e, com uso prolongado, possibilidade de lesões internas graves, incluindo danos hepáticos. Um barulho à porta fez Clara levantar os olhos.
Renata estava parada no batente, observando-a. "O que está fazendo?" perguntou o tom falsamente casual. Clara bloqueou rapidamente o celular, apenas verificando e-mails enquanto Lívia dorme. Renata entrou, seus olhos percorrendo o quarto com atenção meticulosa. "Percebo que Lívia está melhor hoje." "Sim, o medicamento ajudou bastante." "Interessante, considerando que..." Renata parou, um sorriso frio formando-se em seus lábios. "Clara, onde está a mamadeira que Lívia tomou mais cedo?" O coração de Clara acelerou, mas ela manteve a expressão neutra. "Lavei e guardei na copa, conforme o protocolo." "Que estranho, porque todas as mamadeiras do dia de hoje deveriam estar na geladeira do quarto, e uma está faltando." "Talvez Dona Maria tenha levado para a esterilização", sugeriu Clara, sustentando o olhar. "Talvez." Renata aproximou-se, sua voz baixando para um sussurro quase ameaçador. "Ou talvez você esteja interferindo em assuntos que não lhe dizem respeito." As duas mulheres se encararam em silêncio, a tensão palpável no ar como o ar carregado antes de uma tempestade na serra. A batalha estava declarada e ambas sabiam disso. "Meu único interesse é o bem-estar de Lívia", afirmou Clara calmamente. "E o meu também", respondeu Renata, seu sorriso não alcançando os olhos. "Mais do que você imagina." Quando Renata saiu, Clara sentiu uma gota de suor frio escorrer por suas costas. A situação havia escalado e o perigo era real. Olhando para Lívia adormecida, fez uma promessa silenciosa. "Vou proteger você, custe o que custar." A noite caía sobre o Vale dos Vinhedos, trazendo consigo uma neblina fina que envolvia a vinícola como um manto fantasmagórico. Clara permaneceu ao lado do berço de Lívia, muito além do horário habitual, verificando constantemente a temperatura e as manchas da bebê. As evidências eram inegáveis. Após um dia sem as mamadeiras preparadas por Renata, a menina apresentava melhora significativa. As manchas fading, a febre ausente. Seu celular vibrou com uma nova mensagem de Laura. "Análise completa finalizada. A substância está presente em concentrações variáveis, todas potencialmente prejudiciais com uso contínuo. Notei algo estranho. A tampa da mamadeira é de lote diferente do frasco, como se tivesse sido substituída." Essa informação fez Clara refletir. As mamadeiras tinham sido abertas e fechadas novamente, com tampas diferentes. Isso explicava os pequenos arranhões que ela havia notado. Um leve rangido na porta fez Clara virar-se rapidamente. Ninguém estava lá, mas ela tinha certeza de ter ouvido algo. Guardando o celular no bolso, aproximou-se silenciosamente da entrada e espiou o corredor. Uma sombra moveu-se rapidamente, virando no final do corredor. Alguém estava escutando. De volta ao berço, verificou Lívia uma última vez. A bebê dormia tranquilamente, as manchas claramente menos intensas do que nos dias anteriores. Clara ajustou o monitor do quarto e dirigiu-se ao seu quarto. No caminho, notou a luz do escritório de Renata ainda acesa. Vozes abafadas vinham de dentro. Renata não estava sozinha. Clara aproximou-se silenciosamente, encostando o ouvido na porta para ouvir. "Está desconfiada." A voz de Renata era tensa, como uma corda esticada. "Ela trocou a mamadeira hoje." "Tem certeza?" A segunda voz era masculina. Pedro, Clara reconheceu. "Absoluta." Lívia não teve reação nenhuma. Aquela enfermeirazinha está interferindo no plano. "Precisamos ter cuidado. Se Victor descobrir..." "Ele não vai descobrir nada", cortou Renata. "Em 2 meses estaremos casados, e então o controle da vinícola será total." Clara afastou-se rapidamente ao ouvir passos se aproximando da porta. Conseguiu virar o corredor a tempo, fingindo caminhar normalmente quando a porta do escritório se abriu. "Clara!" A voz de Renata a alcançou. "Pensei ter ouvido alguém." "Estou indo para meu quarto",
respondeu Clara, voltando-se com naturalidade. Lívia finalmente está dormindo bem. Renata a observou com desconfiança, mas assentiu. Bom, o pai dela retorna amanhã. Quero que Lívia esteja em perfeitas condições. Ela está muito melhor hoje. Que bom. O tom de Renata era frio como a neblina externa. Boa noite, então. Em seu quarto, Clara trancou a porta e abriu o diário verde. As peças começavam a se encaixar, formando um quadro perturbador. 18 de abril, quarto dia. Confirmado. Mamadeiras contém pesticida tóxico. Melhora de Lívia após mamadeira substituída confirma suspeitas. Renata e Pedro conspiram juntos. Mencionaram um plano relacionado ao casamento daqui a 2 meses. O envenenamento é intencional e calculado. Fechando o diário, Clara contemplou suas opções. Precisava de mais provas para convencer Victor. Algo incontestável. Uma ideia surgiu. As câmeras de segurança. A vinícola tinha um sistema sofisticado de vigilância, instalado para proteger as adegas de ladrões e monitorar as videiras contra pragas. Se pudesse acessar as gravações, talvez encontrasse Renata ou Pedro adulterando as mamadeiras. Seu celular tocou, sobressaltando-a. Número desconhecido. Alô? Silêncio do outro lado. Apenas uma respiração pesada. Quem é? Insistiu Clara. Você não deveria ter mexido na mamadeira. A voz era distorcida e irreconhecível, como se passada por um AP. Não se meta onde não foi chamada, ou vai acabar como Beatriz. A ligação foi desligada abruptamente, deixando Clara com o coração disparado. A ameaça era clara. Ela estava em perigo. Apesar do medo, uma determinação renovada se apoderou dela. Mais do que nunca, precisava encontrar provas concretas e agir rápido. A noite foi longa e inquieta. Clara alternava entre verificar Lívia através do monitor e planejar seu próximo passo. Pela manhã, preparou-se psicologicamente para enfrentar o dia decisivo. Victor retornaria e ela teria uma chance de alertá-lo. Mas o destino tinha outros planos. Ao entrar no quarto de Lívia, encontrou Renata já lá, segurando a bebê. A expressão da noiva de Victor era uma máscara de preocupação fingida, seus olhos calculando cada reação de Clara. Ela está com febre novamente, anunciou Renata, o tom acusatório. Pensei que você tinha dito que ela estava melhorando. Clara aproximou-se rapidamente, tocando a testa de Lívia. Estava quente. Não entendo. Ontem ela estava bem. Claramente você não está monitorando adequadamente a situação, disse Renata, entregando a bebê a Clara. Victor chegará em 2 horas e encontrará a filha pior do que quando partiu. Enquanto verificava a temperatura, 38 Celsius, Clara notou algo perturbador. A mamadeira vazia ao lado do berço. Não era a que ela havia preparado de reserva. Ela já tomou a mamadeira da manhã? Acordou cedo chorando. Dei a mamadeira para acalmá-la antes de chamar você, respondeu Renata com um sorriso triunfante sutil. O estômago de Clara afundou. Renata havia conseguido administrar outra mamadeira contaminada. Vou dar o antitérmico, disse, dirigindo-se ao armário de medicamentos. Já dei, respondeu Renata prontamente. Agora prepare-a adequadamente para receber o pai. Sua voz adquiriu um tom gelado. Victor perguntará sobre o estado de saúde dela. Sugiro que seja cuidadosa com suas palavras. Ele anda muito estressado com os negócios da vinícola. O aviso velado estava claro. Renata tentaria desacreditá-la caso tentasse alertar Victor. As horas seguintes foram uma guerra silenciosa. Clara fez tudo ao seu alcance para minimizar o desconforto de Lívia. Compressas frias, canções suaves, massagens leves, enquanto Renata supervisionava cada movimento, nunca deixando-a sozinha com a bebê por mais de alguns minutos. Quando Victor finalmente chegou, a tensão era palpável como a umidade antes de uma chuva. O empresário entrou no quarto com expressão cansada, mas seus olhos se iluminaram ao ver a filha. Lívia, apesar da febre, sorriu ao reconhecer o pai, estendendo os bracinhos. Como ela está?
Perguntou, pegando-a no colo. Antes que Clara pudesse responder, Renata interveio. Teve uma recaída pequena hoje, mas nada preocupante. O Dr. Silva disse que é normal nesses casos. Victor franziu o senho, olhando para Clara. É verdade? Era sua chance. Na verdade, senhor, estou preocupada. Lívia melhorou significativamente ontem, quando seguimos exatamente o tratamento prescrito. Mas hoje, os sintomas voltaram após... O medicamento pode ter variações, completou Renata rapidamente. Infelizmente, a febre voltou. Talvez seja a hora de considerar uma segunda opinião médica. Concordo, disse Clara, surpreendendo Renata. Na verdade, acho que deveríamos fazer exames mais detalhados. Há padrões nos sintomas que... O estrondo da porta principal sendo aberta interrompeu a conversa. Passos apressados subiram as escadas e, segundos depois, Dona Maria apareceu à porta, ofegante. Senhor Victor, alguém entrou no seu escritório. A janela está quebrada e a porta do cofre foi forçada. O rosto de Victor transformou-se em fúria. O quê? A distração era perfeita, orquestrada, Clara percebeu. Victor entregou Lívia a Clara e saiu apressadamente, seguido por Renata, que lançou um olhar significativo a Clara antes de sair. Sozinha com Lívia, Clara sabia que tinha poucos minutos antes que a próxima fase do plano se desenrolasse. Rapidamente pegou seu celular e ligou para Laura. Preciso do relatório agora, disse assim que ela atendeu. As coisas complicaram aqui. Acabei de enviá-lo para seu e-mail. Clara, tem certeza que não quer envolver a polícia? Ainda não tenho provas suficientes contra a pessoa responsável. Passos apressados no corredor a fizeram desligar. Bloqueou o celular e colocou-o no bolso no momento em que Victor entrava, seguido por Renata e Pedro. O rosto de Victor estava contorcido de raiva. Em suas mãos, uma garrafa de vinho rara. Um rótulo vintage de 1950, valor inestimável. Explique-se, exigiu, erguendo a garrafa para que Clara a visse. Perdão? Disse Clara, confusa. Esta garrafa foi encontrada no cofre forçado, explicou Victor, a voz controlada, mas carregada de fúria. E sabe onde mais foi encontrada? Na sua gaveta. Pedro a achou enquanto procurava por pistas do invasor. Clara sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Isso é impossível. Eu nunca... Victor ergueu a mão. Não quero ouvir. Primeiro você questiona os tratamentos médicos da minha filha. Agora isso, o que pretendia? Roubar vinhos raros e culpar a doença de Lívia como distração? Senhor Almeida, estão armando contra mim. Sua filha está sendo... Basta! O grito de Victor fez Lívia começar a chorar. Renata, leve Lívia. Clara, você está suspensa até segunda ordem. Não saia da propriedade. A polícia vai querer interrogá-la. O sorriso discreto que Renata trocou com Pedro confirmou as suspeitas de Clara. Tudo havia sido meticulosamente planejado para desacreditá-la. No confinamento do quarto, Clara avaliava suas opções que diminuíam rapidamente. Seu celular tocou. Era Laura novamente. Você viu o relatório? Não tive chance. As coisas complicaram. Me acusaram de roubo. Plantaram evidências. Estou praticamente em prisão domiciliar. Meu Deus. Quer que eu vá à polícia? Ainda não. Deixe-me tentar mais uma coisa. Desligando, Clara sentou-se na cama, a mente trabalhando furiosamente. Havia mais uma carta a jogar. O sistema de segurança. A vinícola tinha uma central no porão, com gravações de todas as câmeras. Se pudesse acessar, encontraria provas. E então, Clara lembrou-se de algo que Dona Maria havia mencionado casualmente. O técnico de manutenção viria amanhã para o serviço trimestral. Era sua chance. O resto da tarde transcorreu numa tensão excruciante. Através da janela, Clara viu a viatura da polícia chegar. 2 oficiais entraram e saíram cerca de 1 hora depois. Ninguém veio interrogá-la, o que era estranho. A estratégia parecia ser isolá-la e desacreditá-la, não processá-la formalmente.
Ao anoitecer, Pedro trouxe uma bandeja com jantar, churrasco, salada e uma taça de vinho não alcoólico da vinícola. Seu rosto estava tenso, evitando o olhar de Clara. O Sr. Victor pediu para informar que você permanecerá aqui até amanhã, quando decidirá o que fazer, disse mecanicamente. Pedro, tentou Clara, você sabe que não roubei nada. Estão me incriminando porque descobri algo sobre as mamadeiras. O vinicultor hesitou brevemente, algo como culpa passando por seus olhos. Não sei do que está falando. Lívia está sendo envenenada e você sabe disso, insistiu Clara. Está ajudando Renata a machucar uma criança inocente. Você não entende, murmurou ele quase inaudível. Algumas coisas são complicadas. O que ela tem sobre você? Por que está ajudando? Pedro olhou rapidamente para o corredor, certificando-se de que ninguém ouvia. Meu neto está no hospital. Precisa de um transplante caro. Renata prometeu pagar se eu ajudasse em algumas coisas. Vigiar, plantar evidências. Isso inclui machucar um bebê? Ela disse que não seria permanente. A voz dele era um sussurro torturado. Apenas o suficiente para parecer um problema de saúde natural, para que Lívia ficasse sob cuidados médicos constantes após o casamento. Quando Renata se tornar a mãe legal... Mãe legal? O que isso significa? O barulho de saltos no corredor fez Pedro endireitar-se abruptamente. Não falei nada, disse rapidamente antes de sair e trancar a porta. As peças finais começavam a se encaixar na mente de Clara. Renata não queria apenas se casar com Victor. Ela queria a guarda legal de Lívia. Mas por quê? Na quietude do quarto, Clara revisou mentalmente tudo que havia aprendido sobre a família Almeida. Victor era um empresário rico, viúvo, com uma filha pequena. Sua esposa morrera em circunstâncias questionáveis. Uma queda de cavalo na trilha. Renata aparecera logo depois, rapidamente ganhando confiança e tornando-se noiva. E se o objetivo final não fosse Victor, mas a herança de Lívia ou o controle da vinícola? O monitor do quarto de Lívia, que Clara mantinha consigo, acendeu mostrando o quarto da bebê. Renata estava lá, colocando Lívia para dormir. Seu comportamento parecia normal, afetuoso até para qualquer observador casual, mas Clara percebeu algo perturbador. Renata verificando a gaveta do criado mudo, onde ficavam os remédios de Lívia, e adicionando algo a um dos frascos. Meu Deus, sussurrou Clara. A mulher estava adulterando até os remédios. Determinada, Clara esperou que a casa mergulhasse no silêncio noturno. Por volta da meia-noite, usou os mesmos grampos que haviam aberto o cadeado da geladeira para forçar a fechadura da porta do quarto. O corredor estava deserto e escuro, iluminado apenas pela lua cheia filtrada pelas janelas. Movendo-se como uma sombra entre as videiras da memória, Clara desceu as escadas até o porão. A porta da central de segurança estava trancada, mas não foi desafio para suas habilidades improvisadas. Dentro, monitores exibiam imagens de diversas áreas da vinícola, incluindo o quarto de Lívia, onde a bebê dormia, a adega e os jardins. O sistema era sofisticado, com software de reconhecimento facial, mas felizmente tinha uma interface intuitiva. Clara rapidamente localizou o arquivo de gravações dos últimos dias. Concentrou-se no quarto de Lívia e na copa, onde as mamadeiras eram preparadas. O que encontrou confirmou suas piores suspeitas. Renata sozinha na copa, adicionando uma substância líquida às mamadeiras, consultando um pequeno frasco que mantinha escondido atrás de uma pilha de rótulos de vinho. Em outra gravação, Pedro entrava furtivamente no quarto de Clara e plantava a garrafa de vinho na gaveta. Com mãos trêmulas, Clara transferiu os arquivos para um pendrive escondido em sua bolsa. Ao sair da central de segurança, ouviu vozes vindas da cozinha. Aproximando-se cautelosamente, reconheceu Renata e Pedro. Depois do casamento, só precisamos manter a farsa por mais um mês, dizia Renata.
O Dr. Silva já concordou em certificar a condição como genética. E se ela se recuperar antes disso? A voz de Pedro estava tensa. Não vai acontecer. Aumentei a dose nos remédios. Com Victor viajando novamente na semana que vem para a feira de vinhos em São Paulo, teremos controle total. E a babá? O que faremos com ela? Amanhã ela estará fora. Victor já concordou em demiti-la. Depois disso, bem, acidentes acontecem nas trilhas das colinas, como com Beatriz. Clara recuou lentamente, seu coração batendo como um tambor. Não tinha mais tempo a perder. Precisava agir naquela mesma noite. De volta ao seu quarto, reuniu rapidamente seus pertences mais essenciais e o pendrive com as provas. Escreveu um bilhete a Victor, explicando tudo e implorando que verificasse o conteúdo do pendrive. Colocou o bilhete e o pendrive em um envelope que escondeu sob o ursinho de pelúcia no berço de Lívia. Sabia que Victor frequentemente checava a filha durante a noite. Então, fez o impensável. Pegou Lívia adormecida do berço, envolvendo-a cuidadosamente em um cobertor quente. A bebê sequer acordou, acostumada ao toque de Clara. Saindo pelos fundos da vinícola, Clara desapareceu na noite, levando consigo não apenas a pequena Lívia, mas também o segredo que poderia destruir os planos de Renata para sempre. A madrugada do Vale dos Vinhedos envolvia Clara e Lívia em seu manto gelado, enquanto desciam uma trilha secundária que levava à parte mais baixa de Bento Gonçalves. O ar frio da serra queimava os pulmões de Clara, mas ela não diminuía o passo, guiada pela luz do celular. Lívia dormia pacificamente em seus braços, envolta em camadas de cobertores, alheia ao drama. "Vai ficar tudo bem, pequena", sussurrou Clara, mais para acalmar a si mesma. As luzes da cidade apareciam à distância. Clara sabia para onde ir, a pousada simples onde Laura estava hospedada a 30 minutos de caminhada. O trajeto pela trilha íngreme parecia interminável. 2 vezes, Clara escorregou no terreno úmido, protegendo Lívia da queda. Seus músculos ardiam, mas o medo a impulsionava. Finalmente a pousada surgiu entre as árvores. Laura esperava ansiosa na varanda. "Meu Deus!" exclamou ao vê-la. "Você realmente a trouxe?" "Não tive escolha. Eles estavam aumentando a dosagem. O plano era culpar uma condição genética." Dentro do quarto simples, Clara pousou Lívia na cama, cercando-a com travesseiros. "Isso é sequestro, você sabe", disse Laura em voz baixa, servindo chá. "É resgate", corrigiu Clara. "Você viu os resultados?" Lívia estava sendo envenenada sistematicamente. Enquanto Lívia dormia, Clara compartilhou tudo. As gravações, a conversa escutada, a confissão de Pedro. "Então, a teoria é que Renata quer se tornar a guardiã legal de Lívia para controlar a herança", resumiu Laura. "Exatamente. Se algo acontecer com Victor, Renata ficaria com tudo." Eles foram interrompidos por um murmúrio de Lívia acordando. Clara checou sua temperatura. "Normal." "Precisamos de remédios limpos", disse preocupada. "Os que trouxe podem estar adulterados." "Posso ir até a farmácia 24 horas, ofereceu Laura. Na vinícola, o caos se instalou. Victor foi acordado por Renata histérica. "Lívia desapareceu! A babá a levou!" A polícia foi chamada. Renata, em uma atuação perfeita, chorava enquanto descrevia Clara. O delegado Ramos escutava, anotando. Victor retirou-se ao quarto de Lívia, encontrando o envelope sob o ursinho. Com mãos trêmulas, viu as provas. Seu mundo desmoronou. Na pousada, o celular de Clara tocou. "Victor, onde está minha filha? Segura e melhorando. Vi as gravações?" "Sim, é incompreensível." Revelação. Clara é gêmea de Beatriz, separadas no nascimento por um erro hospitalar. Confronto no chalé. Polícia chega com Renata. Pedro confessa sabotagem no cavalo de Beatriz. Justiça feita. 6 meses depois, nova vida. Fundação para famílias separadas. Fim. Queridos ouvintes, O Veneno nas Videiras é uma jornada de suspense e laços familiares.
Inscreva-se para mais. O que faria no lugar de Clara? Comente. Acreditam em gêmeos separados pelo destino? Compartilhe.